Bom dia, turminha do sétimo ano. Hoje nós vamos começar um assunto novo que se chama preposição. Preposição é um assunto que vocês já viram também nos anos anteriores, mas que agora no sétimo ano vocês vão relembrar e quem ainda não aprendeu vai ter a oportunidade de aprender, tá certo? Então, assim como os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, os artigos, existe também a preposição. A preposição é uma classe gramatical. Então, é uma classe gramatical que precisa estar na frase, tá certo? Então, é uma classe gramatical invariável. Então, são palavras, elementos que eu coloco na frase entre termos, servindo para ligar. Elementos que servem para ligar dois outros termos, havendo assim um sentido completo, um sentido na frase, certo? Então, a principal função da preposição é ligar termos, assim havendo uma relação de sentido entre eles. Se eu retiro a preposição, a minha frase ela vai estar com sentido incompleto, certo? Então, dando continuidade, a definição de preposição nada mais é do que uma classe gramatical, que é uma classe gramatical invariável, que serve para unir dois termos, ou seja, é uma classe gramatical que é como se fosse uma ligação entre termos, entre palavras, né? Quando a gente fala em termos, a gente está se referindo a palavras. Então, é uma classe gramatical que liga dois termos, havendo uma relação de sentido entre eles, certo? Continuando, nós temos a definição. Então, vamos ler junto comigo. Palavra invariável que liga dois termos, promovendo sintaticamente uma relação de dependência entre ambos. Os termos ligados pela preposição denominam-se antecedente, o que vem antes, e consequente, o que vem depois, certo? Então, agora a gente vai observar que a preposição é uma relação de dependência entre os termos. Aí a gente fala que o que vem antes vai ser antecedente e o que vem depois vai ser consequente, certo? Continuando, nós temos aqui uma tabela, nós temos as relações que a preposição ela pode assumir. Existem as relações de fim, instrumento, lugar, matéria, medida, extensão, modo, posse, preço, qualidade, comparação e tempo. Ao lado da tabela, nós temos também uns conceitos, tá certo? Então, a preposição, ela conecta termos de um enunciado, estabelecendo relações gramaticais e relações de sentido. Então, a preposição, ela não é colocada na frase à toa, não. Ela é colocada para ter uma relação de sentido. Pode ser um sentido de lugar, de matéria, de tempo, certo? De preço. Então, vamos para a primeira frase aqui, ó. Dar-lhe algo de beber, automóvel de passeio. Então, no caso, o de é a preposição dessas duas frases. Então, dar-lhe algo de beber. Para quê? Ele vai dar algo para fim de beber. Então, é a finalidade. Automóvel de quê? De passeio. Então, para que serve o automóvel? Para passear. Então, automóvel de passeio. Então, a finalidade. Aí a gente fala de que é fim. O fim, a finalidade da preposição aí, tá certo? Apanhar de chicote, briga de faca. Então, a gente pode colocar instrumento e o meio. Apanhar de chicote é o instrumento que foi usado para apanhar, né? E briga de faca também é um instrumento, ou também pode ser chamado de meio, tá bom? Vim de Maceió, descender de alemães. Então, também pode ser chamado de lugar, tá bom? Vim de Maceió, descender de alemães, tá bom? E a gente também pode colocar nessa frase a origem, né? Descender de alemães, esse de aí tá dando uma relação de origem, certo? E vim de Maceió, vamos dizer que seja mesmo lugar.
Ou também pode ser chamado de origem, tá bom? Então, o de aí, nessa frase, ela serve para ligar o vir ao Maceió e o descender a alemães, certo? Às vezes é só uma palavra, gente. Às vezes é a mesma palavra. Às vezes é a mesma palavra, mas de acordo com a frase, ele vai mudar a relação de sentido dele, certo? Aí nós temos régua de 30 centímetros, rua de 20 quilômetros. Aí a gente pode colocar que esse de nessa frase indica a medida e extensão, ou extensão. Olhar alguém de frente, ficar de pé. Indica o quê? Um modo. Casa de Luiz, olhar de Maísa. Indica a posse, né? Posse. Caderno de R$ 1, que indica o preço. O de aí está indicando preço. Vender artigo de primeira, né? No caso, indica a qualidade do artigo, né? Então, tá servindo para ligar o artigo e a palavra primeira. Olhos de gata, atitudes de imbecil. Indica o que é uma comparação, né? Olhos de gata, atitudes e a palavra imbecil, tá bom? E dormir de dia, de pequenino, é que se torce o pepino. Então, em relação ao tempo. Esse dia aí está em relação ao tempo. Muito bem. Continuando, além da preposição, né, nós temos a locução prepositiva. Lembram do adjetivo? Que o adjetivo também existe a locução adjetiva? Pronto, é a mesma coisa. Temos a preposição, mas também temos a locução prepositiva, certo? Mas não é difícil, dá para vocês entenderem, tá bom? Então, as locuções prepositivas. Há ainda grupos fixos de palavras que na frase têm valor e função equivalente aos das preposições. São as locuções prepositivas. O último elemento destas locuções é sempre uma preposição. Geralmente é o de, o a ou com. Então, como é que eu vou saber que vai ser uma locução prepositiva? Ela vai ter a função de ligar termos e o último nomezinho, né, o último termo da locução prepositiva, gravem aí, ó. Pode ser o de, pode ser o a ou pode ser o com, tá certo? Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvida, professora, eu vi que ligou termos de uma frase para ter um sentido completo. Pronto. Termina em de, a e com, então vai ser uma locução prepositiva. Primeiro vocês vão identificar a definição na frase, né? E depois vocês vão identificar se termina com uma dessas três palavras, tá certo? Aí nós temos acerca de, a respeito de, diante de, além de, a fim de, em frente de. Observe, né? Em frente a, de acordo com. Então, tem que terminar com um desses três elementos, além de que tem que indicar uma ligação entre termos a fim de que há algum sentido completo na frase. Então a gente fala que a preposição, assim como as locuções prepositivas, elas servem para quê? Elas servem para dar um conceitozinho a mais, né? Serve para dar um sentido a mais na frase. É uma classe de palavras essencial. Por quê? Porque ela precisa estar na frase para a frase ter o sentido completo. Se eu retiro, causa impacto, né, na frase. Ou seja, a pessoa fica um pouco sem entender, tá bom? E aí, finalizamos o nosso estudo sobre locuções prepositivas e preposições. Agora, nós vamos fazer nossas atividades que está lá no grupo. Tá certo, meus amores? Bons estudos e até a próxima aula.